Olá, boa tarde a todos. Eu sou Amanda, eu sou professora do mestrado profissional em bioengenharia da Universidade Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Avaliação do potencial de membrana mitocondrial e fragmentação mitocondrial de cardiomiócitos após a irradiação de lasers de baixa potência. Esse trabalho foi feito em colaboração com o Laboratório de Alergia e Imunologia do INCOR. Então, vou trazer uma breve introdução do assunto para vocês, que é muito importante a gente lembrar que, ao aplicar a luz nas células, as mitocôndrias são os primeiros locais de absorção de luz, agindo como fotoreceptores dessa luz, principalmente pelo citocromo C oxidase. As mitocôndrias são a principal organela responsável pela energia celular. Elas são verdadeiras usinas energéticas, né? Responsáveis por uma diversa gama de atividades dentro da célula. E quando acontece essa absorção dos fótons, né, essa absorção dessa luz, ocorre uma ativação de uma cascata de reações de vias de sinalização celular, como dissociação de dióxido nítrico, sequestro de radicais livres de oxigênio, metabolismo de cálcio, aumento da síntese de ATP e até a apoptose da célula. Então, mesmo com todos os estudos gerados em relação à fotobiomodulação em células, a gente ainda não sabe o exato mecanismo de ação no corpo humano, e muito menos quais que são os parâmetros usados para a gente atingir o resultado ideal, né? Então, aqui eu trouxe como objetivo principal desse trabalho, que foi avaliar o efeito da fotobiomodulação sobre as células cardíacas em condições de estresse mitocondrial. Então, aqui a gente trouxe para vocês, né, a fotinha dos cardiomiócitos ventriculares humanos adultos, que são as células AC16 que foram usadas nesse estudo. Então, o que a gente fez nessas células? Nós usamos dois tipos de estressantes diferentes celulares, né? O estressante primeiro que a gente usou foi o peróxido de hidrogênio, em 3 concentrações diferentes, que ele faz com que haja um estresse grande na célula, impedindo a ação das enzimas superóxidas redutases. E a gente usou também a antimicina A, que ela age de uma forma diferente na célula. Ela age bloqueando, né, ela age bloqueando o complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons que existe na membrana mitocondrial. Então, são aí 2 tipos de estresse diferentes para a gente ver o que vai acontecer dentro da célula. Então, o que a gente fez na célula? Nós geramos uma ação do laser, né, para ver se a gente ia gerar uma capacidade protetora desses agentes estressantes, usando laser vermelho e infravermelho, né, durante 29 segundos. E essas células foram irradiadas e incubadas por 24 horas. O que a gente conseguiu avaliar nessas células? Nós avaliamos dois mecanismos, 2 funções principais nas células. O potencial de membrana mitocondrial, avaliado pela microscopia de fluorescência, por um corante específico que se intercala na membrana mitocondrial, e a fragmentação mitocondrial também foi avaliada, que é a circularidade da mitocôndria. Quanto mais circular ela está, mais íntegra ela está. Então, os resultados preliminares nos mostraram que as células não irradiadas, aqui mostradas em azul para vocês, elas têm um aumento muito grande, né, do potencial de membrana mitocondrial depois de 48 horas desse estresse oxidativo que a gente colocou. Aqui à esquerda a gente mostra para vocês o peróxido de hidrogênio e à direita os resultados da antimicina A, dos diferentes agentes estressores que a gente usou. Então, quando elas foram expostas ao peróxido de hidrogênio a 250 micromolar e a 150 micromolar, elas tiveram um estresse muito grande em relação ao controle. Já quando a gente usou a antimicina A, deixa eu só mostrar para vocês aqui o resultado da antimicina A. Quando a gente usou a antimicina A, já foi diferente o efeito, né? A gente teve uma diminuição muito brusca desse potencial de membrana. E isso também não é bom para a célula. E aqui a gente mostra para vocês, aqui no meio, que com a radiação, tanto com laser vermelho, mostrado aqui em vermelhinho, quanto do infravermelho, mostrado em verde, a gente manteve os níveis ideais do potencial de membrana mitocondrial, que foram equivalentes ao controle. E aqui, quando a gente avaliou a fragmentação mitocondrial, avaliada pela circularidade, né, dessa mitocôndria, a gente já teve uma avaliação diferente do laser vermelho e do infravermelho. A gente conseguiu verificar que, com a presença do peróxido de hidrogênio, as células tratadas com 250 micromolar de peróxido de hidrogênio, elas sofreram um estresse oxidativo grande, mas que o laser vermelho foi capaz de restaurar esse estresse. Já o laser infravermelho não teve essa capacidade. E quando a gente usou a antimicina A nas diferentes concentrações,
a gente teve uma diminuição muito grande dessa circularidade, desculpem, mas que ele conseguiu restabelecer depois, que não aconteceu com laser infravermelho. Então, aqui a gente tem as células em azul não irradiadas, em vermelho as células irradiadas com laser vermelho, em verdinho com infravermelho. Então, o que a gente pode concluir com esses dados preliminares? Que a fotobiomodulação ela pode ser uma estratégia terapêutica promissora para a terapia de estresse mitocondrial em cardiomiócitos, e futuramente ela pode ser usada em doenças coronarianas, como o infarto agudo do miocárdio, que isso já foi visto em modelos experimentais, abrindo aí novas perspectivas para o uso da fotobiomodulação. Queria agradecer à Universidade Brasil, principalmente a professora doutora Silvia Cristina Nunes, coordenadora do programa do mestrado profissional em bioengenharia, por tornar esse trabalho muito mais rico, cheio de ideias novas trazidas por ela, ao Laboratório de Alergia e Imunologia do INCOR, principalmente ao Dr. Edésio Cunha Neto, que abriu as portas do laboratório para a gente, e o João Paulo Silva Nunes, que é o aluno de pós-doc, que fez a parte da cultura celular. Gostaríamos de agradecer a FAPESP e a CAPES, e fazer uma dedicatória a todas as vítimas de Covid-19 e aos seus familiares. Muito obrigada.